Fala, gente, vamos nessa então? Vamos mais a um assunto aqui. Esse então nem se fala, né? O cálculo de porcentagens. Isso daqui vai ser um estudo eterno na sua vida, né? Porque você vai estudar porcentagem, você vai usar no cotidiano, né? Você vai usar numa situação, por exemplo, no supermercado, você vai usar para pagar uma conta da tua casa, né? Você vai usar para calcular os seus rendimentos no banco, né? Então, assim, é um assunto eterno na tua vida. Então, não adianta a gente fugir dele, nós temos que lidar com ele e aprender como que isso vem numa situação de prova de vestibular, de Enem, de concurso, do modo em geral, né? Então vamos ficar ligados, tá? Pessoal, essa primeira aula aqui, a finalidade vai ser retomar o que é uma porcentagem, quais são as ideias básicas, o que é um aumento percentual, o que é um desconto percentual, né? Como que você pode estar relacionando a porcentagem com uma regra de 3 simples. E, na verdade, o cálculo percentual, ele nada mais é do que uma regra de 3 simples. É isso que a gente tem que estar ligados, né? Depois, na sequência das nossas aulas, nós vamos estar estudando as razões, as proporções, as regras de 3, mas, basicamente, uma porcentagem é uma regra de 3, né? Então, você vai pensar assim, vamos lembrar lá, gente, ó, quando eu tenho uma porcentagem, o que significa esse símbolo aqui, ó, x%? Ele significa x em 100 partes. Tá? Então, x% significa x em 100 partes. Ou seja, quando você vai fazer a porcentagem, você está dividindo em 100 partes e das 100 partes você está pegando x partes. Essa é a ideia do cálculo percentual, né? Então, esse símbolo aqui, gente, por exemplo, vamos colocar lá, 25%. O que significa isso? Que eu tenho 25 de 100 partes. Ou seja, eu dividi o todo em 100 partes e eu estou pegando 25 partes, né? Se eu pegar, por exemplo, 30%, o que significa isso, gente? Significa 30 em 100 partes, né? Ou seja, ó, eu dividi o todo em 100 partes e eu estou pegando 30 partes dessas 100 partes que eu fiz a divisão, tá? Então, o percentual, você vai pensar isso. A ideia de um cálculo percentual significa você dividir nas 100 partes. E aí, as 100 partes, você está tomando x partes, né, desse total de 100 partes que você dividiu. Muito bem. Então, quando você vai calcular, quando você vai fazer um cálculo percentual, então você pode pensar numa regra de 3 simples. Gente, olha só, né, como que a gente faz a conta percentual. Eu vou pensar que o 100% representa o todo, né, quer dizer, uma quantidade inteira. Todo vai representar 100%. Aí, x%, né, que é o que eu quero calcular, ele representa o quê? Ele representa uma parte daquele todo, ou seja, o valor que eu quero calcular. Então, a regra de 3 simples sempre vai ser, né, baseada nesse tipo de informação aqui. O todo representa 100%, a parte que você quer vai representar x%. Então, uma regra de 3 simples para você fazer a conta percentual, né? Então, quando você faz uma continha, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Eu vou calcular 20% de 400, vamos dar um chute, né? Então, um modo de você fazer, ó, 20% de 400. Eu quero fazer essa continha aqui, gente. Então, como que eu vou executar essa conta? Eu posso simplesmente fazer o cálculo 20% de 400, né? Então, essa é uma forma de você executar a operação. Você pega o percentual e multiplica pelo número, tá? Então, ó, 20% de 400. E aí eu posso fazer aqui a simplificação dos zeros. E aí 4 vezes 20, concluir que 20% de 400 vale 80. Né? Então, é uma forma de você fazer o cálculo percentual. Você pega a porcentagem, multiplica pelo número, chegou, né, nos 20% de 400. Né? Ou a gente pode pensar que o 400, ele representa o quê? 100%. Tá? Então, os 400, que é o todo, ele representa 100%. E aí, a parte que você quer, ele vai representar os 20%. Então, é uma segunda forma de você fazer a conta. Você usa uma regra de 3 simples para executar esse cálculo percentual. Né? Então, gente, multiplicou, aí você tem lá 100x é igual a 400 vezes 20, e aí eu acabo concluindo que o x vai corresponder a 80. Né? Então, 80 representa 20% de 400. Tá? Então, essa interpretação do cálculo percentual, cada um de vocês pode fazer de uma forma como achar mais interessante.
Tem gente, por exemplo, que prefere fazer a regra de 3 simples. Fala, Elias, eu entendo porcentagem via regra de 3 simples. Show de bola. Faça por regra de 3 simples. Né? Coloque lá que o todo representa 100%, que você quer representa o percentual que você está querendo calcular, né? Que vai representar a parte. Agora, se você quiser simplesmente fazer a multiplicação, né? Como tem vários alunos que optam por fazer assim, você pode simplesmente fazer os 20% de 400. Está aqui, gente. Peguei 20%, D vezes 400. Esse D aqui, ó, você interpreta isso como sendo uma multiplicação, um produto. Então, eu vou calcular x% do número n, x sobre 100 vezes n, é assim que eu faço a continha. Né? Então, vamos supor que eu quisesse fazer uma outra conta. Ó, vamos calcular 25% de 600. Né? Então, 25% de 600. Como que eu posso fazer o primeiro cálculo, gente? Aqui, eu considero 25% de 600. Tá? Então, ó, 25% de 600. Simplifica o zero, 6 vezes 25. Se você fizer a continha, você vai encontrar 150. Né? Então, isso representa os 20%, os 25% de 600. Né? Ou, se você fosse armar a regra de 3, como que seria? Assim, ó, eu falo que 600 é igual a 100%, e aí vou considerar que x é igual a 25%. Executo a multiplicação cruzada, né? Faço a proporção aqui, gente. 100x é igual a 600 vezes 25 e acabo concluindo, ó, vamos mandar embora os zeros, né? Quer dizer, quem que é o x? X vai corresponder aos 150, que seria os 25% em cima dos 150, tá? Então, o cálculo de uma porcentagem é isso. Você calcular x% de um número n, x sobre 100 vezes n. Esse dzinho significa, então, a multiplicação, tá? Ou você faz o cálculo direto pela multiplicação, ou você pode usar uma regra de 3 simples para executar essa conta, tá? Gente, então agora na sequência, vamos recordar como que a gente faz um aumento percentual e como que a gente faz um desconto percentual, que é o que norteia quase todas as questões. Né? Dificilmente você vai ter uma questão que você vai ter que calcular o percentual de um número. Não vai acontecer assim. O cara vai dar um probleminha e esse probleminha nós temos que começar a executar com aumentos percentuais e descontos percentuais. Então, na sequência da aula, eu quero recordar isso com vocês, como fazer esses aumentos e esses descontos. Então, vamos nessa. Então, olha só, gente, o que significa aumentar x% ou descontar x%, que corresponde a um raciocínio equivalente. Bom, então você tem que pensar assim, você já tem 100%, tá? Então, o seu todo é 100%. Exemplo, você tem lá R$1.000. E aí, você quer dar um aumento de 20% em cima desses R$1.000. Então, os seus 1.000 representa 100%. Esse aumento de 20%, olha só como que você vai interpretar. Né? Você vai pegar o que você já tem, que corresponde a 100%, e você vai somar x%. Então, isso equivale, olha só, gente, a 100 mais x% do valor. Né? Então, o que eu estava comentando com vocês no exemplo, se você vai dar um aumento de 20%, então o que você tem que fazer? Você tem que calcular 120%. 100% é o que você já tem, né? Então 100% é o todo. Como você está aumentando 20%, basta você calcular 120% do valor. Então, no exemplo que eu tinha comentado com vocês, vamos supor que você tenha os 1.000. Né? Ó, você tem 1.000. E você vai dar um aumento de 20%. Então, você faz 100 mais 20%, né? 100 mais 20%. Então, eu quero destacar um raciocínio para vocês. Ó, esse 100% você já tem, sempre. Né? Você já tem 100%. E isso aqui é o que você aumentou de forma percentual. Então, você está com 120% de 1.000. Quando você fizer essa continha, você pode, então, gente, simplesmente simplificar os dois zeros. Vai aparecer aqui 120 vezes 10, o que nos leva a um resultado de 1.200. Né? Então, esse é o valor que nós vamos chamar de montante da aplicação. Galera, o montante, lembra sempre que é um valor futuro, é um valor que você tem depois
de um aumento e, eventualmente, de um desconto, né? Quando você estiver fazendo o desconto percentual, tá? Então, o aumento percentual está sempre relacionado a esse raciocínio aqui, gente. Né? Você vai ter 100 mais X%. Né? Então, vamos representar, por exemplo, um aumento de 25%, tá? Ó, vou representar um aumento de 25%. Então, eu tenho 100% mais 25%. Então, isso vai me levar a 125%. Então, se você quisesse dar um aumento de 25% em cima, por exemplo, de R$80, como que você faria a conta? Assim, eu tenho os R$80, eu aumentei 25%, então eu vou calcular 125% em cima desse valor. Né? Então, gente, quando eu fizer a continha, fazendo aqui a simplificação, né? Então, vai aparecer aí o resultado da operação. Esse aumento, olha só, 8 vezes 125, se você fizer a conta, vai dar 1.000, e 1.000 dividido por 10, a gente tem um valor 100. Então, esse é o montante da minha operação. Quer dizer, se eu tiver R$80 e aplicar um aumento de 25% em cima dos R$80, eu vou fechar com um montante de R$100, que é o valor depois do aumento, tá? Então, isso é um ponto fundamental para você recordar dentro dos cálculos percentuais. Quando você pensar num desconto, então vamos lá, ó, o que significa descontar X%? Significa que você tem 100%, mas você vai tirar X%. Então, consequência disso, gente, você vai ficar com 100 menos X%. Né? Então, como que você representa, por exemplo, um desconto de 30%? Ó, vamos fazer rapidinho aqui, gente. Né? Como que eu vou representar um desconto de 30% de alguma coisa? Bom, se eu vou tirar 30%, é porque eu vou ficar com 70%. Então, depois do desconto, né, vamos imaginar que eu tivesse um capital de R$200, por exemplo, tá? Colocando um valor qualquer, gente, peguei um capital de R$200. E eu vou dar 30% de desconto em cima desses 200. Bom, então eu tenho 200. Como eu tirei 30%, o que me resta? 70% do valor. Lembra que o 100% é o que você tem. Como você tirou 30%, você ficou com 70% do valor. Então, se eu fizer essa continha aqui, o valor que sobra 140. Né? Então, esse é o valor que vai gerar esse desconto de 30%. Agora, gente, ó, só lembrando que se você calcular 30% de 200, você tem 60, que é a diferença, tá? Então, vamos fazer uma observação aqui. Ó, vamos ficar atento nisso. Se eu calcular 30% dos 200, o que eu tenho? Olha só, 60, que foi o desconto dado. 60 é o valor do desconto dado. 140, que é a diferença, é o montante que você obtém após aquele desconto. Né? Então, você tem uma forma de você fazer a conta. É você calcular os 30% em cima dos 200 e aí descontar. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade é você já executar o desconto. Né? Então, se sobrou para você 70%, então você vai e considera já os 70% em cima daquele valor, dando o desconto percentual. Tá? Então, essa é a ideia fundamental de você ter um aumento percentual e um desconto percentual. Gente, tem mais um ponto que eu quero comentar com vocês nessa nossa aula inicial a respeito de cálculos percentuais, que são os aumentos consecutivos. Como que você faz para dar um aumento consecutivo num determinado valor e como que você faz um desconto consecutivo num determinado valor. Então, vamos nessa. Então, olha só, representando aqui agora a ideia dos aumentos consecutivos. E aí, na mesma linha de raciocínio, você pode pensar em descontos consecutivos, são ideias equivalentes, né? Só que lembrando que no aumento você faz 100 mais X%, e quando você tem um desconto, 100 menos X%, tá? Então, gente, vamos pensar assim, vou representar aqui, olha só, 2 aumentos consecutivos de 10%. Então, como que nós vamos fazer isso? Né? Vamos supor que eu comece com 100%, e aí o meu primeiro aumento, ele vai ter que gerar mais 10%.
tá? Então, vou aumentar 10%. Então, o que significa isso? Que você tem 100, quando você somar 10%, você vai ficar com um total de 110. Legal? Então, tem 100, aumentou 10%, você vai gerar um total de 110. Agora, eu vou para mais um aumento. E aqui é que está o feeling do raciocínio. Olha só, gente, presta atenção nisso daqui. Quando eu for dar o próximo aumento de 10%, esse valor de 10% que você vai aumentar já não é mais em cima do 100, tá? Então, você não vai aumentar 10% em cima do 100. Você vai ter que aumentar 10% em cima de quem? Do 110, porque você já não tem mais o valor 100%, você já tem 110%. Então, agora eu vou ter que dar um aumento de 10% em cima do 110. Né? Então, eu vou fazer a continha, olha só. Eu vou falar, então, que o aumento... Vou fazer a continha aqui, tá, gente? Ó. O aumento é de... Olha só. O aumento é de 10%, mas 10% em cima de quem, pessoal? Dos 110. Então, você vai simplificar os zeros e o aumento é de 11. Tá? Então, você não vai ter 10%, você vai ter, na verdade, 11%. Essa é a primeira ideia, gente, do que nós vamos chamar de juros compostos. Essa é a primeira ideia do que você chama de capitalização composta, a ideia de juros calculados sobre juros. Se você tivesse numa poupança, por exemplo, R$100, aí você ganhou uma taxa de 10%, então você aumentou seu capital para 110. Quando você for somar novamente 10%, você não vai falar que você está ganhando 120. Né? Você fala, mas dá um total de 20. Parece que vai dar 20, mas o problema é que essa taxa percentual é em cima dos 110, não em cima lá daquele 100 que você tinha. Então é importante você frisar isso. Nós calculamos 10% em cima dos 110, e isso gerou 11. Bom, como aumentou 11, olha só, como aumentou 11, você já tem 110, então você pega 110 mais esses 11 aqui que vão aumentar, isso vai gerar um total de 121%. Então, dois aumentos de 10%, presta atenção nisso, gente, ó, essa dica aqui é fundamental. Dois aumentos consecutivos de 10% não equivale a 20%, tá? Dois aumentos consecutivos de 10% não equivale a 20%. Ele vai equivaler a quantos? O que era 100 passou para 121. Então, esse aumento aqui equivale a 21% e não 20%, como era de se esperar. Então, equivale, né? Vamos escrever assim, tá? Só para deixar legalzinho aqui, ó. Equivale a 21%, né? Então, se você tivesse, por exemplo, sei lá, vamos supor que alguém fez uma aplicação financeira que tinha R$2.000. Então, o que você vai ter que fazer? Como ele aumentou 10, então equivale a um aumento de 21%. Você vai ter que calcular 121% dos R$2.000, que aí você tem o valor que está acumulado aí nessas duas aplicações, tá? Então, gente, olha, essa ideia de aumento consecutivo, a ideia de desconto consecutivo, fundamental para as provas, né? A gente tem que ficar muito atento a isso. São pegadinhas que às vezes os caras colocam. Vou colocar mais um exemplo aqui para vocês perceberem esse tipo de raciocínio, como que é fundamental para estar fechando bem as questões. Né? E aí, com mais esse exemplo, a gente encerra essa nossa primeira aula aqui a respeito de porcentagens. Tá? Importante, depois na sequência vamos fazer exercícios. Devemos ter duas aulas aí, pessoal, com módulos de exercícios, porque assim como os sistemas de equações, esses cálculos percentuais aqui, chance de estar numa prova de Enem, 100%. Né? Não existe, galera, não existe prova de Enem, prova de vestibular, sem cálculo percentual, isso não existe. Né? Talvez seja o ponto da matemática básica mais crucial, junto com os sistemas de equações, para você estar estudando aí nesse momento inicial. Tá? Então eu vou fazer mais um exemplo, né, a respeito desses aumentos percentuais, para você não cair nessas pegadinhas aí nas provas. Então vem comigo, fica atento lá, vamos para mais um exemplo. O último exemplo, então, para a gente fechar essa nossa primeira sequência, gente. Então olha o que eu vou considerar, um aumento de 40%,
seguido de um desconto de 30%. Tá? Então, aumente 40 seguido de um desconto de 30%. Os menos avisados, presta atenção para você não estar nessa lista, os menos avisados iam falar, Elias, é meio óbvio isso aí, cara. Você está aumentando 40 para tirar 30, eu na minha cabeça aqui, velho, estou ganhando 10. Né? Os menos avisados iam falar isso. Bom, eu aumentei 40, tirei 30, quanto que me sobrou? Me sobrou 10%. Né? Porém, fique atento que são aumentos e descontos consecutivos. Então, não caia nesse tipo de pegadinha aí, fique atento. Olha só como que você tem que estar lidando com esse tipo de situação. Gente, então você começa colocando 100 para representar o quê? O teu 100%. Esse 100 representa o todo. Ó, gente, não é que o valor é 100, esse 100 aí representa o todo, para dizer que é o valor de 100%. Você pode até supor que tem um objeto que custa R$100, por exemplo, né? E aí trabalhar com essa ideia dos R$100. Isso aqui eu estou dizendo 100%. Então eu venho, aumento os 40% que ele propôs. Tá? Então, ó, peguei 100 e aumentei os 40% que ele propôs. Chegou em quanto, gente? 140. Agora, na sequência, o que nós temos que fazer? Descontar, olha só. Descontar quanto? 30%. Mas você vai descontar 30% de quem, gente? Você vai descontar 30% dos 140, não dos 100. Né? Então você tem que ficar atento a isso. Nós vamos descontar 30%. Mas eu vou descontar 30% em cima dos 140 que eu tenho, tá? Então a consequência disso, moçada, olha só. Vamos calcular rapidinho aqui. Desconto de 30%. Ó, desconto de 30% em cima de quem? Dos 140. Se você fizer essa continha aqui, vai dar um desconto de 42. Certo? Então esse é o desconto que você vai ter que considerar. Agora olha só o feeling do raciocínio, presta atenção. Eu tinha aumentado quanto, gente? 40. Peguei o valor 100 e trouxe para 140. Agora eu estou descontando quantos? Eu estou descontando 42. Observem que o meu desconto acaba sendo maior do que o meu aumento. Né? Perceberam isso? Então, quer dizer, se você está naquele rol dos menos avisados, você vai falar, Elias, ganhou 10%. Mas se você estiver no rol de quem está ligado, de quem está estudando, você vai fazer agora um desconto de 42. Vai gerar uma resposta final de 98, porque 140 menos os 42, né? Então, o desconto que você tinha que dar, ó, você tinha 140, você está descontando os 42, gerou um total de 98. Bom, então, consequência, parecia que você ia ganhar 10%, parecia que você ia ganhar 10%, só que lá no fundo, na verdade aqui, olha o que está acontecendo, gente. Suponha que você fosse vender um produto por R$100, você acaba vendendo o produto por quanto? Por 98. Então, isso que parecia tá te dando um lucro de 10%, na verdade está te dando um prejuízo de 2%. Então, meu amigo, se você não souber essas continhas percentuais, isso aqui na tua lógica cotidiana acaba te enrolando e é por isso que as provas de vestibular e Enem insistem tanto nos cálculos percentuais, porque realmente é uma lógica cotidiana que a gente precisa, né, nas operações básicas do dia a dia aí para não cometer esse tipo de vacilo aqui. Você imagina, né? Você mexendo com operação comercial, você acreditar que você vai ganhar e na verdade você está tendo um prejuízo. Então a gente tem que ficar atento para não, né, vacilar nesse tipo de operação. Então, gente, um aumento de 40% seguido de um desconto de 30% acabou acarretando um prejuízo de 2%. O que era 100 passou a ser 98, então ele não representa lucro, ele representa um prejuízo de 2%. Fiquem atentos, né? Esse é o montante aqui, ó, da sua operação financeira. Tudo bem, pessoal? Então tá, na sequência, vamos para questões envolvendo o cálculo de porcentagens. Valeu? Fui nessa.
Um abraço, até.